Amém? A paz do Senhor. Hoje, cheguei aqui na casa de oração. Muito animado. Deus me abençoou antes do culto chegar com algo que aconteceu aqui. Que não vale a pena citar no momento, não foi disso que eu vim falar aqui. Eu percebi aqui que tem muitas caras novas aqui. Aí, mais do que nunca, eu percebi que eu deveria dar esse testemunho. Que Deus estava puxando minha orelha para dar esse testemunho. Eu falei, não, tem muita gente aqui. Não, vai lá, vai lá. Irmãos, antes de conhecer a Deus, como é que eu vou dizer para vocês? Eu era um cara muito diferente do resto, entendeu? Eu não me misturava muito com ninguém. Eu não tinha muitos amigos. Era muito diferente. Eu acho que eu tinha mais pessoas que não gostavam de mim do que pessoas que gostavam de mim. O meu irmão sabe disso. Eu não sei porque algumas pessoas falaram que eu era muito ingênuo, esse tipo de coisa. Aí, quando eu cresci, sei lá, eu fiz uns 15 anos, eu acho, eu conheci Jesus pela porta do lar. Eu comecei a me sentir bem por ir para a igreja. Aí eu fui batizado lá. Fui batizado contra a vontade da minha mãe, porque a minha mãe falava para mim, você não está pronto, você não vai suportar isso, você está indo muito rápido, esse tipo de coisa. Aí eu falei, não mãe, você não sabe o que você está falando. E depois de um mês eu saí da igreja. Meu Deus! Que eu passei na faculdade, entrei na faculdade, eu passei ali. Quando eu saí da igreja, começou a acontecer umas coisas comigo. O que aconteceu quando eu era criança? Que eu não conseguia dormir à noite. Mediunidade. Não conseguia dormir à noite. Vocês não estão entendendo. Eu deitava na minha cama, eu fechava os olhos e via aquelas imagens horríveis. Uma sombra falando comigo que queria me matar, esse tipo de coisa. Isso quando eu era criança. Depois, quando eu saí da igreja, piorou muito. Eu lembro da minha mãe sentada do lado da minha cama orando. Que ela era católica, ela orava muito, orava, eu ficava incessantemente orando, aí eu amenizava, eu conseguia dormir. Resumindo, a maior parte da minha vida eu vivi com medo. Medo das pessoas, com medo de dormir à noite sozinho. Quando eu conheci a obra da Casa de Oração, esse medo sumiu. Nunca mais aconteceu isso comigo. Nunca mais tive esse problema para dormir. Nunca mais tive medo das pessoas. As pessoas falam uma coisa negativa para mim, eu acho graça. Glória a Deus. Entende? Agora, eu acho que alguns entendem o que eu estou falando. Outra coisa, para não dizer que eu sou hipócrita, tem uma coisa que eu temo sim. Tem uma coisa que eu temo muito, que é desobedecer a Deus, meu Pai. Que foi Ele que me deu tudo isso, Ele que me deu essa coragem, essa disposição. Para olhar no rosto das pessoas, para olhar no rosto dos meus inimigos. Um momento, no culto passado, até falei para a pastora Cátia, teve um momento que eu senti muito medo, que foi quando a minha mãe ia pregar. A minha mãe, para quem não conhece. Porque ela teve um sonho profético. E esse sonho profético me deixou muito assustado. Claro que me deixou muito assustado. Um sonho profético no fim dos tempos, é óbvio que me deixou assustado. Quem não se assusta com esse tipo de coisa, eu me assusto, com certeza. Aí, eu fiquei perturbado durante o tempo, depois que ela me contou esse sonho. Eu não conseguia dormir direito. Tipo, eu ficava pensando naquelas imagens na minha cabeça, imaginação fértil. Aí, um tempo antes do culto, eu fui tirar uma palavra para Deus. Eu orei muito e tirei uma palavra. E Ele me deu essa palavra, de Daniel 12. Meu Deus. Uau! O título da palavra é Os Últimos Tempos, Palavras Seladas. Eu não ia ler tudo, mas eu vou ler tudo. Uau! Olha só, começa assim. Já está marcado aí, Fabi.
Amém. Suficiência. Esperar a Fabi colocar ali para você ver. É muito interessante essa palavra. Quando eu li essa palavra, veio uma paz. Uma paz também, uma alegria também por Deus ter me falado comigo. E para mim, foi revelado essa palavra, Deus falando para mim de uma forma muito carinhosa. Que diz que uma pessoa tira uma palavra, por exemplo, a palavra que Deus dá para mim, a mesma palavra que dá para a pastora Kátia, Ele não vai falar do mesmo jeito para mim e para ela. Ele vai falar de uma forma diferente. Desse jeito que não vai falar. Amém, igreja? Eu vou ler aqui. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, irá ser ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterna. Os sábios, pois, resplandecerão como resplandecedor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Glória, glória, glória. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois anjos. Um desta banda, à beira do rio, e outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Olha essa parte. E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. 3 anos e meio. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posto na abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte em 2 dias. Amém? Eu não sei vocês, mas se vocês tivessem prestado atenção, antes de citar essa palavra, eu falei o clamor que eu fiz foi para que eu senti que Deus estava querendo me dizer alguma coisa em relação a esse clamor da minha mãe. E olha a palavra que Deus me deu. Falou muito diretamente do que eu pedi para Ele, no clamor que eu fiz. E essa palavra me deu muita tranquilidade. Eu, sinceramente, o que Deus tem me dito é que as pessoas que ouviram essa palavra, eu aconselho vocês lerem ela. Que Deus tem alguma coisa para falar para vocês sobre essa palavra. Amém. 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 Esse é meu testemunho. Uau! Falei muito do que eu pretendia falar também. Amém, Senhor. Amém, igreja? Muito obrigado. Pai do Senhor. Irmãos, mesmo com tanta programação hoje, eu não poderia deixar de dar esse testemunho também, que complementa o que o Roger falou, absolutamente tudo. Abram suas Bíblias em Apocalipse. Eu sou do tempo de abrir a Bíblia de papel, é sempre bom. Apocalipse 12, versos 1 a 5. Não vou tomar muito tempo, mas é um excelente complemento do que o Senhor vem me dando nesses últimos dias. Apocalipse 12. Já é o 23 de setembro de novo. Vamos falar disso até o povo entender. A Bíblia diz: vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a eles descanso, até que vos ponham como objeto de louvor na terra. Então não vai ter descanso. Eu vou mandar bala nessa profecia até que vocês entendam. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E depois, quem sabe, vai sobrar tempo
para Miqueias 5, né, irmãos? Os fortes entenderão. Posso tomar essa água aqui? Saúde os irmãos do Facebook. Muita gente aqui em Belém sem fazer nada, né, irmãos? Poderiam estar aqui. Verdade. Então, quem não está em Belém, tudo bem, mas quem está vacilando aí. Essa é a nossa cara. Aleluia! Irmãos, vamos ler. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Vejam que é o único sinal que a Bíblia relata como grande. Ela fala, Daniel vai falar de sinais, Miqueias vai falar de sinais, Amós vai falar de sinais, os profetas vêm falando de sinais. Mas Apocalipse 12 é o único trecho da Bíblia que trata a palavra grande em se tratando de sinal. Por quê, irmãos? Porque esse sinal ele está falando do arrebatamento da igreja. Realmente isso é muito grandioso. Imagine Jesus tirar a igreja daqui quando tudo estiver um caos. Vai nos livrar da grande tribulação. Era uma mulher. Quem é essa mulher? A igreja. E o seu vestido era o sol. Quem é o sol da justiça? Jesus. Então a igreja está vestida do próprio Cristo. O seu vestido era o sol. E debaixo dos seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. O que é essa gravidez, irmãos? Uma pausa aí. A igreja está gerando o próprio Jesus dentro dela. Amém. Amém? Amém, Deus. E apareceu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho. Satanás, né, irmãos? Com 7 cabeças e 10 chifres. E com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Está falando da queda de Lúcifer. Quando ele arrasta uma terça parte de anjos, que hoje são demônios, junto com ele. Está lá em Isaías 14, depois você lê. A partir do verso 11. Depois parou diante da mulher grávida, a igreja, gerando o Jesus dentro dela, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Lembram-se quando Herodes, incorporado do capeta, matou todas as crianças abaixo de 2 anos que nascessem ali em Belém da Judéia? Ali ele estava incorporado de Satanás. Ele queria impedir o Messias de cumprir o seu propósito, que era o quê? A nossa redenção, a nossa salvação. Mas ele não conseguiu, como sempre ele é um derrotado. Como sempre, ele nunca ganhou uma batalha, irmãos. Mas o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Ele é vencedor, Jesus é vencedor. Com a cauda arrastou do céu uma terça parte, depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança, né? Durante toda a história, ele sempre fez de tudo para destruir a igreja. E também o plano perfeito de Jesus como Redentor e Salvador. Isso aqui é um parêntese meu, não está na Bíblia. Agora sim, na Bíblia de novo. Então a mulher deu à luz a um filho. Este é o tempo em que Jesus será gerado dentro do ventre da igreja. E esse filho governará as nações com barra de ferro. Mas a criança foi tirada, e já está se tratando da igreja, e levada para perto de Deus e do seu trono. Tirada, irmãos, a igreja vai ser tirada no início da grande tribulação. Final da tribulação para a grande. Agora detalhe, muitos dizem que nós ainda estamos no princípio das dores. Quem já ouviu isso aqui? É só o princípio das dores. Só que o povo está enganado, porque pensa que o princípio das dores é diferente da tribulação. O povo está iludido pensando que vai ter o princípio das dores, a tribulação e a grande tribulação. Mas o princípio das dores já é a tribulação. Nós já estamos nos 3 anos e meio. Irmãos, não é para anos o arrebatamento. Talvez seja ainda esse ano. Eu não estou colocando data, porque o dia e a hora só o Pai sabe. Mas esse é o grande sinal, irmãos. Nos céus, a NASA já confirmou que haverá um fenômeno que está sendo gerado desde dezembro do ano passado. O planeta Júpiter, que é chamado o planeta Rei, já está dentro da constelação de Virgem, o que representa a igreja. A igreja já está gerando um rei, entendam? E já tem data para Júpiter sair dessa constelação. 23
23 de setembro de 2017. Irmãos, coincidência ou não? Claro que eu sei que não é coincidência, mas tem uns céticos aí nos assistindo que eu vou empregar esse nome. Então, justamente no dia 23 de setembro é a festa das trombetas em Israel. E a Bíblia diz também que no final, no último toque da trombeta, a consumação dos séculos, a igreja será arrebatada. Festa das trombetas. Dia 23 de setembro de 2017, no mesmo dia que Júpiter vai sair da constelação. Se vai dar para ver olho nu, muitos me perguntaram no grupo. Irmãos, eu acredito que não esse fenômeno do planeta saindo, mas a Terra vai sofrer abalos. Vai sofrer porque não aguenta. Imagina um planeta. Gente, a Terra é uma coisinha perto de Júpiter. Imagina ele saindo de uma constelação. Vai abalar sim a Terra, vai abalar a estrutura dos céus. Talvez tenha um blackout, eu não sei. Um blackout em toda a Terra, pode ser 5, 10 minutos. Mas o fato é que nós vamos sentir isso. Mas quando todas essas coisas estiverem para acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a redenção está próxima. São os últimos tempos para você se arrepender. Se você está na fornicação, você tem sexo fora do contexto do casamento, o que é que importa para Deus? O casamento civil, porque Ele deu inteligência para o homem. Ele deu inteligência, Ele disse, vai lá e crie leis, vai lá e procrie, vai lá e governe a natureza. Então o homem criou que tem que assinar um papel diante de um juiz. Deus honra isso. Se você está fora desse contexto no sexo, você está fornicando, você não sobe. Se você está se prostituindo, se você está adulterando, se você está roubando de Deus, talvez você seja um líder, uma líder e você rouba, você pega do dízimo que é para manutenção da igreja e usa para comprar um carro. Por favor, pare de roubar, porque você não sobe. É preciso que eu venha aqui e peite um sistema religioso falido. Foi preciso que Deus me tirasse do mundo. Eu era DJ, cantora de rock. Irmãos, eu vim do monturo, eu vim do lixo, eu vim do pecado. Eu tenho 23 tatuagens. Parece um muro de colégio público, pichada. Mas o que importa é que eu me arrependi enquanto ainda havia tempo. Esse que é Deus. Aleluia! Então, por favor, se arrependa. Pare de pecar. Porque houve um tempo para a redenção. São 12.000 anos que Jesus morreu, segundo o calendário judaico, porque o calendário gregoriano, que é o católico, é mentiroso, é adulterado. Não faz 2017 anos que Jesus veio a essa terra. Esse ano completa 12.000 anos. E esse é o ano do jubileu em Israel. A palavra também fala sobre isso, que Jesus voltaria quando Israel completasse 40 jubileus. Completa esse ano. Então, irmãos, pode ser a qualquer momento. Depois desse sinal, dia 23 de setembro de 2017, pode ser a qualquer momento. O dia e a hora só o Pai sabe. Eu acredito que não seja esse ano. Alguns teólogos estão falando que pode ser esse ano o arrebatamento. Eu, Juliana, pessoalmente acredito que não. Por causa do tempo da última lua de sangue, que foi em setembro de 2015. Então, se contarmos 3 anos e meio de lá, a tribulação encerra em março de 2019. Só que a gente vai ser tirado antes da grande tribulação. Então pode ser no final da tribulação. Pode ser esse ano ainda, pode ser em 2018, pode ser início de 2019. O fato é que não vai passar de março, gente. Não tem mais tempo. Não dá mais para ter sonhos aqui. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ganhar dinheiro. Não dá mais tempo para isso. Tem coisa muito melhor esperando. 1 Coríntios 12:9 diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. É muito maior do que você ter filho aqui, do que você ganhar dinheiro aqui. É muito maior. Acorda, acorda. Então esse era o testemunho que eu queria dar. Complementando Daniel 12, porque naquela palavra, naquele tempo Deus falou: Daniel, não te cabe saber agora. O que importa é que tu vais estar salvo e no grande dia tu ressuscitarás. Mas agora essa é a geração que nos cabe saber, porque nós somos a geração do fim. Nós podemos estar vivos quando formos arrebatados.
virá um corpo glorificado, mas também nós podemos morrer amanhã, nós podemos morrer saindo daqui. Então é muito importante que nós estejamos salvos, porque neste grande dia do soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Eles subirão conosco. Então você vai ver aquele parente, se ele estiver morrido salvo. Irmãos, é maravilhoso. É por isso que diz lá em Daniel: os mortos ressuscitarão todos, uns para a vida eterna, salvação, Nova Jerusalém, glória com o Senhor Jesus, e outros para a condenação eterna, inferno, lugar de tormento. Então, igreja, reflita, porque eu mudei, igreja, eu sempre falo isso. Eu vim do lixo, mas eu mudei, eu rejeitei o pecado, e eu rejeito todos os dias, irmãos, porque o que me importa é a minha salvação. E se eu fosse você, também deveria ser isso que importasse. Amém? Agradeço a oportunidade. Aplauda o nome do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Igreja, a paz do Senhor. Eu sou a Kátia, mãe da Juliana. Para aqueles que não me conhecem, tem gente nova aqui. Mas eu queria também enfatizar o que a Juliana falou, o Roger. E isso é sério. Eu gostaria que viesse à memória da igreja o filme de Noé. O filme de Noé, aquele dilúvio, quando ele é avisado por Deus através de um sinal que foi o arco-íris, e ele entra na arca em obediência, e aquelas cidades de Sodoma e Gomorra, que é o mundo que está aqui, não entenderam, pela falta da sabedoria, dos dons espirituais naquele povo, que não queriam aceitar a palavra do Senhor. Lembrem esse filme, inclusive quando a mulher de Ló sai daquela situação de Sodoma, de Gomorra, junto com Ló, desesperada, né? Porque ela não queria, na teimosia dela, de ensinamentos errados, de doutrinas de igrejas erradas. Aquela mulher não creu, e ela foi puxada, né, pelo esposo dela, junto com Noé e outras pessoas. E a voz de Deus dizia: não olha para trás, mulher. E o que ela fez? Olhou. Desobedeceu, olhou e ainda voltou. E a palavra de Deus diz que ela virou gelo. Então isso é sério, gente. Nós precisamos estar preparados, porque a data está marcada sim. É como a Juliana falou. Em Daniel 12, ele relata isso. Olha, o 10 diz assim: o 12, 10, capítulo 12, versículo 10. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados. Mas os ímpios, aqueles que não creem no que a gente está falando, gente, os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá. Foi o caso dela, da mulher de Ló. Ela não entendeu nada, porque ela estava presa à religiosidade. Aleluia, Deus. Nós queremos ser sábios ou ímpios? Pode fazer a nossa escolha, gente. Está na hora. Não dá tempo, né, irmão? Não dá tempo mais. E ele diz: e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, que é o pecado, haverá 1290 dias. O Senhor está retirando o pecado, ele não aguenta mais. O Senhor não quer mais bebedeira nos jovens, prostituição, gente, drogas. Olha uma mãe com um bebê ali, ela precisa dar os ensinamentos
ensinamentos para esse bebê. E é desde agora, é desde o ventre, como está essa grávida, literalmente falando, gerando o filho perfeito. Está gerando esse velho. Já gera desde aí a instrução. E eu quero enfatizar o 13, que diz assim, o 12, bem-aventurado é aquele que espera e chega aos 1335 dias, determinado. Está determinado. O tempo está determinado. E tu, Daniel, olha, o Senhor manda um anjo ao redor dele. Não é mais nem o Senhor, é um anjo que o Senhor envia. Nós aqui estamos sendo esse anjo. Aleluia. Nós estamos instruindo a igreja Glória a Deus. na palavra, Amém. no tempo que Deus está enviando. Tu, Daniel, porém, vai ter até que chegue o fim. Aleluia. Pois tu, Daniel, descansarás. Segunda pessoa do plural. E estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Gente, arrebatamento é só para os que creem. Arrebatamento significa vida eterna. É sair desse mundo podre para viver para sempre com o Senhor. E não adianta dizer fiz boas obras, eu sei que eu tenho meu lugarzinho certo lá com o Senhor eternamente. Não adianta isso. Não adianta você fazer boas obras e não lembrar da palavra de Deus, não lembrar daquilo que Deus está mandando você obedecer. Esses dois jovens chegaram aqui totalmente sem instrução. Roger e Henrique, eles são irmãos. Tem 4 meses na casa de oração. Glória a Deus pela vida de vocês. E o pastor Júlio tem sido um anjo na vida desses meninos. Na instrução certa. Olha, eles nem falavam. Aquele ali não abria nem a boca comigo. Eu tô dando esse exemplo para vocês porque a gente tem acompanhado o trabalho. Então, olha a sabedoria que já alcançou esses jovens. Amém? Glória a Deus. Está dado o recado, igreja.